Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia! Muito obrigada pela sua companhia para trazer esclarecimentos bastante importantes sobre a vida e como termos um dia a dia desembaraçado e tranquilo. Está no ar o programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. O nosso programa de hoje traz o debate com o tema O Mundo é um Só. Na mesma mesa, a soma dos conhecimentos dos preletores Enio Masaki Hara, Luiz Miguel Dávila Mendonça e Heitor Miyazaki. Das coisas que nós percebemos é algo que dá a mente da pessoa. Está dando. Então, não está especificamente em aquilo que é matéria, mas é aquilo que nós estamos dando um valor para isso, não? Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Seitonoye de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. O mundo é um só. É o tema que será abordado a partir de agora pelos preletores Enio Masaki Hara, Luiz Miguel Dávila Mendonça e Heitor Miyazaki. Sem dúvida, uma valiosa lição a respeito da vida e como estabelecermos uma relação harmoniosa com o universo que nos cerca. Muito obrigado a todos vocês aí de Dourados, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nosso muito obrigado, Mato Grosso, alô Cuiabá, Alta Floresta, Sinop, nosso muito obrigado a todos. E hoje aqui no programa o assunto é sobre mente, o mundo é um só. E para falar sobre esse assunto maravilhoso, preletor da sede internacional, professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, hein? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você indo lá para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso? Irei ano que vem. Ano que vem? É. Olha que maravilha. Professor também aqui, aspirante da sede internacional, Luiz Miguel Dávila Mendonça. Tudo bem, Miguel? Muchas gracias, professor. Visitando sempre o Nordeste. Muito obrigado. Bem-vindo. Gracias. Professor Heitor, professor Miguel, hoje o assunto é sobre mente, né? E aqui no livro A Verdade, volume número 2, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala aqui sobre que a maçã, na verdade, está na nossa mente, e essa maçã interior é que se manifesta, né, em forma de tamanho, cor, determinado gosto, essas coisas todas aí. Entende-se então, professor, que tudo que se projeta aqui é porque é um produto da nossa mente? O mestre está falando sobre a percepção, né? Porque, na verdade, nós temos 5 corpos: o corpo carnal, o corpo etérico, o corpo astral, esse corpo espiritual e o nosso eu verdadeiro, a nossa essência. E o corpo etérico, ele é o corpo da percepção.
É o corpo da percepção. Às vezes, o que ele está falando, aí existe uma maçã, ela está aí, quando nós percebemos que ela existe. Porque às vezes nós estamos procurando uma chave, a chave está na nossa frente e nós não percebemos que ela está aí. Ou seja, não significa que ela não esteja. Está, mas nem sempre o que está lá nós percebemos. Às vezes não está, mas nós percebemos. Por isso que essa percepção, ele está falando dessa percepção, que é a atuação do corpo etérico, que às vezes não percebe e a pessoa procura e não encontra. Às vezes está procurando, está na mão dela, não percebeu que está na mão dela. Então, por isso que a nossa mente trabalha também dessa forma, né? Nesse sentido de que nós possamos entender que, na realidade, está lá, mas só que nós não percebemos. Então, passa a existir, sobre o nevoeiro da Inglaterra, né, que o Oscar Wilde falou. Muitas vezes a pessoa via e achava natural, mas só quando algum poeta colocou sobre o nevoeiro, é verdade, aqui tem nevoeiro, nós estamos tão acostumados que nós não percebemos, criou o hábito de ver, mas não percebeu que está no meio do nevoeiro, né? São duas coisas, então. Uma que muitas das vezes tem um monte de oportunidades boas na frente das pessoas e elas não veem, né? Não veem também muitas vezes ocorrem certos problemas, por exemplo, voltando para o lado mais prático, né? Existem muitas pessoas que dizem, tem uma senhora que falou, estou com um problema aqui na coluna. Falou, que parte? Aqui na base, lá embaixo. É antepassado. Eu falei, não é antepassado, não, é cônjuge. É ressentimento que tem com o cônjuge. E até um caso de uma senhora que... Ela falou, mas eu me dou bem com meu marido, mas ele é o primeiro marido. Eu falei, não, é o segundo. E o primeiro? Aquele primeiro. Ela lembrou do primeiro marido e fazia 22 anos que ela sofria essas dores na região lombar da coluna. E chegou em casa... Ele começou a analisar, refletir, reviver os momentos que teve com a primeira esposa. Aí ela percebeu, aí que está o detalhe, né? Lembrou e passou a ter gratidão. Falou, não, mas ele não era uma pessoa má, ele era uma pessoa agradável também. Ele me ensinou muita coisa, aprendi muita coisa com ele. Eu não tinha percebido que ele tinha qualidades, não percebeu que ele tinha um lado bom. Quando ela percebeu, entendeu, sarou na hora aquelas dores de 22 anos. Então, são coisas que muitas vezes estão no inconsciente e a pessoa não percebe, né? E sobre a segunda coisa, então, exatamente sobre isso, né? Que quando a mente tem alguma coisa, existe a possibilidade dela se manifestar, né, professor, nas formas, né? Normalmente tudo que está, por exemplo, se nós imaginarmos, um exemplo típico é do limão. Se imaginarmos que nós estamos cortando limão, lambendo limão, aparece rapidamente, fica a boca, né, cheia de saliva, né? Então, da mesma forma, essa pessoa, ela não percebe, mas ela está guardando mágoa, ódio. Por que surgem aquelas perguntas? Por que a pessoa, de repente, morre de AVC, morre daquilo, de repente? Porque ela está sendo uma verdadeira homem-bomba. A pessoa está sendo um homem-bomba. Ela está guardando tanta mágoa, tanto ódio, que uma hora explode em algum lugar. Então, explode muitas vezes internamente. É uma veia que rompe no cérebro, ou alguma doença que manifesta no corpo. Por isso que o ser humano precisa tomar aquele cuidado de manter aquela paz interior, viver agradecendo a tudo, a todos, e não ficar reclamando, xingando, porque isso não leva a nada, só prejudica, né? O senhor falou uma coisa aí que nos alerta, que a gente tem ouvido muito dentro dos ensinamentos da Seitonê, não a Seitonê dizendo, né, mas pessoas dizendo que se fala em coluna já se liga a antepassados, né? E nem sempre é isso, né? Nem sempre. É o caso que o senhor citou agora, né? E às vezes a pessoa também tem um problema de escoliose, toda envergada, porque não tem a reverência. Porque, na verdade, o bambu, quanto mais alto cresce, mais baixo se curva, né? Provérbio chinês. Então, a nossa coluna é esse bambu, é o eixo, é o eixo do nosso corpo humano. Se nós não estamos em condições de fazer esse movimento, porque está faltando humildade e docilidade da nossa parte, com o pai, com a mãe, com algum superior, na verdade, certo? Então precisamos manter essa reverência aos nossos superiores, aos pais, antepassados, por esse fato que a Seitonê martela muito sobre a gratidão a Deus, gratidão aos antepassados, gratidão aos pais, né? Aliás, aquela convenção em que você falou dos seus pais, a sua mãe estava presente, aquilo foi uma coisa que ajudou muita gente a tirar esse conflito que ela tinha dos pais, não é verdade? Que até a sua mãe ajuda nos seus pés, né? Luiz Miguel, aqui na página 110, tem um capítulo aqui, um subtítulo, né, que diz que o valor da cédula não está no seu valor material. E ele cita o exemplo aqui de uma cédula de R$100, né? Que o valor da cédula, o material ali, o papel da cédula ou o papel de um jornal, por exemplo, o que difere é a qualidade do material em si, né?
Mas o que mais me chama a atenção aqui é que ele fala que o valor da cédula em si não está no valor material. Da onde vem esse valor de R$100, por exemplo? Onde está esses R$100? Bom, nós sabemos que, um exemplo claro, não? Uma pedra de diamante. Se nós damos para uma criança, essa criança é capaz de aquela pedra de diamante jogar no mar, porque ele não conhece o valor. Não? Então, o valor das coisas que nós percebemos é algo que dá a mente da pessoa. Está dando. Então, não está especificamente em aquilo que é matéria, mas é aquilo que nós estamos dando um valor para isso. Não? Então, quando uno possui na mente, conhece o valor, ele cuida e ele guarda. Não? Então, isso que acontece muito, por isso é que dizem uma célula não vale pela parte externa, não? Porque pode ser uma célula molhada, com terra, mas o valor intrínseco é o mesmo. Verdade? Então, o valor sempre está no interior, aquilo que a mente dá o valor. É importante. Não? Tá certo. Tudo isso está aqui no livro A Verdade, volume número 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, que é um livro maravilhoso. E para você, então, ter acesso a esse livro, www.sni.org.br, ou também através do 0800 770 2600, e como já citado em outro programa da Seitione, pelo professor Heitor Miyazaki, que é um livro fantástico. Professor, aqui também fala no livro A Verdade, volume 2, muitas pessoas nos contestam quando afirmamos que o corpo carnal não existe. Isso é uma realidade mesmo, né? Inclusive, quando eu vi isso pela primeira vez também, falei, mas como que não existe, né? O senhor poderia explicar para a gente sobre essa colocação da Seitione, professor? Entre aspas, né? Abreviando, assim, que nós, quando fala existe e não existe, o mestre está falando, olhando com os olhos de Deus. Existe aquilo que é eterno, aquilo que é transitório, passageiro, que uma hora vai desaparecer, isso não é uma existência real, verdadeira. Ela existe temporariamente, diante dos nossos olhos carnais, ela existe. Mas chega uma hora que ele tem que botar para o departamento de aposentadoria de corpos carnais, que é o cemitério, né? E ele vai se decompondo e acaba voltando à natureza original, que os elementos constituintes se tornam átomos, né? Então, praticamente desaparece. Mas a vida, nós não desaparecemos. É a mesma coisa que o astronauta, quando volta do espaço sideral, ele se despe a roupa de astronauta que estava usando, mas ele não vai ficar eternamente naquela roupa. Aquela roupa ele usou, ele deixou de utilizar para a missão que ela tinha. Da mesma forma, quando o ser humano vem para a Terra, ele precisa usar um uniforme chamado corpo carnal, que é o uniforme da Terra. Esse uniforme não poderá fazer a missão que ele tem aqui na Terra. E diante disso, nós temos que entender também que o corpo carnal, da mesma forma, vamos supor que, quando falo do corpo carnal, se nós abrimos o corpo carnal, vamos verificar o quê? Então, 75 trilhões de células. Mas se for, o que compõe as células são os átomos. Se for abrir um átomo também, nós vamos ver que, da mesma forma que um copo está aqui, eu estou aqui olhando aqui é o centro, o núcleo do átomo, aqui é o elétron que está girando em torno dos núcleos. Então existe uma distância muito grande, ou seja, um vazio. Na verdade, a matéria que parece uma coisa sólida, também existe um vazio. Então, e se nós comprimimos todos os espaços, da mesma forma que um copo d'água, por exemplo, eu posso encher até a boca. Mas eu posso injetar gás carbônico e ela consegue entrar no espaço, porque existe espaço entre as moléculas também. Então, olhando pelo lado material, olhando pelo lado da ciência também, hoje a ciência está admitindo isso, a matéria em si também não é uma coisa sólida, tanto assim que se nós eliminarmos todos os espaços que temos no corpo carnal, cabe num dedal, fica desse tamanho o corpo carnal, né? Porque existe um espaço entre as moléculas. Então, na verdade, o que o mestre procura mencionar sempre que existe é a nossa vida que é eterna, que mesmo que o mundo acabe, nós continuamos, porque nós somos espíritos, somos vida eterna de Deus e somos filhos de Deus. Esse é um ponto exato que nós temos que entender dentro da origem da nossa natureza divina. Muito obrigado, professor. Maravilha, hein? Professor Miguel, as pessoas com quem nos defrontamos refletem a nossa mente, na página 112. Isso
falando um pouco, como o professor Heitor falou muito bem, sobre a matéria, não? Matéria é uma energia, e nós sabemos que a energia não tem cor, a energia não tem som, a energia não pode se tocar, não? Mas quando a mente reconhece a existência, percebe isso, essas coisas se transformam em sonidos, sons, cores e tudo mais. Igualmente aqui também, quando as pessoas que nos enfrentamos refletem nossa mente, nós temos pessoas assim que, conforme o nosso pensamento, as coisas vão mudando. Uma vez falei com uma pessoa assim, ouvi uma palestra de um preletor, e eu transmiti isso para outra pessoa da seguinte maneira, que não podia reconciliar-se com seu pai, porque tinha um conceito muito errado de papai. E eu ouvi essa palestra, teu pai é você, tua mãe é você. Diz que essas coisas calaram fundo na alma dele. Então, meu pai está dentro de mim, minha mãe está dentro de mim. E aí passou a dizer obrigado. E a próxima vez que encontrei com ele, essas palavras para mim foram maravilhosas. Me ajudou muito a compreender e começar a amar a meus pais e agradecer também. Ou seja, na verdade, o que está fora é aquilo que estava dentro. Não? Quando ele entendeu que pai e mamãe estavam dentro, ele conseguiu expressar esse sentimento, não, de amor e gratidão para os pais. Miguel, deixa eu acrescentar uma coisa. Lembrando, que eu gosto muito do Peru, e um fato que aconteceu com um casal de peruanos. Né? Eles vivem hoje na Bolívia. E ela estávamos caminhando na praça, assim, e ela tinha um problema sério desde a infância, que dava umas dores na cabeça, congestionava tudo, um problema de rinite muito forte, e ela não conseguia se curar desse problema. E ela já estava com seus 28 anos, mais ou menos, de idade. Ela falou, já tomei remédio, já fui médico, já fiz tudo, mas não me curei. Eu perguntei, você precisa amar mais sua mãe? Como é que está sua mãe? Como é que é sua mãe? Como foi sua mãe com você? Aí na hora ela se emocionou e fez... Sumiu, sarou na hora uma doença de 28 anos que ela estava sofrendo. Porque quando ela lembrou na hora, rapidamente, que quando ela era garota, criança, a mãe forçava, porque ela era mais velha, sobrava tudo para que ela fizesse. Ela tinha muita raiva da mãe. Quando ela falou, agradeça mais sua mãe, aquilo fez com que ela voltasse à infância, lembrasse da mãe e substituísse aquele ódio, aquela mágoa que ela tinha da mãe por um espírito de sentimento de gratidão, e ficou curada e começou a rir no meio da praça, na Santa Cruz de la Sierra. Ah, estou curada, estou curada, estou curada. Então mostra da importância que tem dessa a gratidão, a harmonia com os pais. E posso comprovar, ela falou isso para mim. Ela falou? O professor Heitor veio aqui, deu uma orientação, fui curada. Eu não sou milagreiro, isso chama-se catarse. Né? Que bom. Ainda nesse assunto, professor Heitor, se as pessoas ao nosso redor parecem maldosas, é porque a nossa mente as vê como maldosas, né? E esse é um assunto que a gente sempre ouve dentro dos ensinamentos da Seichonoye, né? Nas palestras, em reuniões, assim, fala, não, seu pai é ruim, é reflexo da sua mente, sua esposa é ruim, é reflexo da sua mente, né? Como trabalhar isso, professor? Aí é que nós temos que transcender, o prefixo trans é um prefixo latino, transcender aquilo que os olhos carnais estão enxergando. Olhando a vida, Deus não é o Criador? Deus errou alguma vez? Não. Deus não errou, não fez nenhuma vida torta, nenhuma vida viciada, nenhuma vida chata, nenhuma vida cri-cri, nenhuma vida intragável. Todos são vida perfeita de Deus. Pode não estar manifestando, mas transcendendo aquilo que está manifestando, nós vamos ver aquilo que está na Sutra Sagrada, no âmago da matéria, antes da matéria existir, antes do corpo carnal existir, antes de você pensar nessa pessoa, existe aquela vida conforme Deus criou. Ou seja, olha a natureza divina da pessoa e, consequentemente, a pessoa vai mudar o comportamento. Por exemplo, tem um CD chamado Poder da Oração, que é um CD muito antigo que eu gravei, uma palestra minha, onde uma senhora sofria 20 anos com o problema do vício do filho. Então eu disse, a senhora tem participação nisso. Por quê? Porque antes eu tinha distraído essa senhora, falado sobre sapato, ela começou a contar sobre o sapato, a bolsa nova, começou a contar da bolsa, ela falou, o tempo vai mudar? O tempo vai mudar. Na hora que ela ficou distraída, eu perguntei, como é com o seu filho?
Ela falou, não entendi a pergunta. Ela falou, distrair a senhora só para mostrar que a senhora tem participação nisso, porque a senhora acredita que o seu filho é assim. O que veio na sua mente quando eu falei, como é o seu filho? Filho maravilhoso? Trabalhador ou viciado? Ela falou, viciado. Eu falei, só acredita que é viciado, por isso que continua viciado. Veja o seu filho como filho de Deus, conforme Deus criou a vida perfeita e harmoniosa dele. Mas como é que eu tenho que fazer? Eu falei, quanto que é 3 vezes 3? Ela falou, 9, 5 vezes 8, 40. Como é que a senhora sabe a tabuada? Porque eu fiquei repetindo. É isso que a senhora vai fazer. Essa metodologia que a senhora vai fazer. Repetir seu filho, que está conversando com o seu filho, vendo a imagem verdadeira dele, você é filho de Deus amável e harmonioso, você é filho de Deus amável e harmonioso. Repita isso 5.000 vezes por dia. 5.000, para não ficar pensando no contrário, para não ficar pensando que ele é viciado. Aí no 5º dia, 6º dia, o filho foi na casa dela, falou, mãe, não sei porquê, mas sinto mais vontade de beber. Isso é que o mestre está falando. Mude o modo de ver, veja como o outro também vai mudar. Né? Para quem está em casa agora, professor, numa situação talvez parecida com essa, né? Não basta que a pessoa que está analisando alguém, julgando como maldoso, como viciado, contemple o Filho de Deus que está no outro, que ele se manifesta, né? O que nós temos que entender é que o karma se forma por 3 formas, né? Pelo falar, pelo pensar e pela ação. Tem gente que fala, mas eu não falei nada, mas você está pensando que ele é chato, você fixou na mente que ele é chato, é inimigo. Não, tire isso da mente, agradeça, veja como amigo. Aí o colega, o trabalho também, onde as pessoas, cada um trabalha, o ambiente vai ser diferente. Se a pessoa for trabalhar com aquele pensamento, muito obrigado a todos, sair de casa, antes de sair de casa, agradeça a todos os colegas de trabalho, agradeça a todas as pessoas que são aparentemente chatas, agradeça várias vezes, 50, 100 vezes, enquanto se dirige para o local, vai agradecendo e veja como o comportamento dessas pessoas vai mudar também. É só não ficar criticando nem mentalmente, porque é um karma mental que a pessoa faz de pensar que a pessoa é isso, aquilo, já está criando aquele karma. Embora não esteja falando, mas é um karma mental. Tá certo. Então, para você que está em casa, nosso muito obrigado. Ligue agora no 0800 770 2600, 0800 770 2600. Além de você ganhar uma revista, você pode ter acesso também ao livro A Verdade, volume número 2. E também fica aqui o nosso grande abraço a todos os mantenedores do programa da Seitonê na TV. Então, para você que ainda não é mantenedor, é só ligar também nesse telefone e se tornar um mantenedor do programa da Seitonê. E é um valor bem irrisório, que é R$10 por mês só. Então, a você que já é nosso muito obrigado. Professor Miguel, nós temos só 2 minutos para a gente concluir. Então, eu gostaria de pedir para o senhor e para o professor Heitor concluir o assunto nosso de hoje sobre essa mente, né? Essa mente que as pessoas se irritam e acabam estragando a vida delas através de uma mente irritada. As pessoas que só ficam se queixando, reclamando, vendo que o mundo não presta. Como agir num dia tão conturbado, onde tem tantas notícias negativas também, né, na mídia? Como viver bem nesse mundão aí? Então, se o senhor puder dar 1 ou 2 dicas, por favor, e concluir com o professor Heitor, por favor. Em verdade que nós estamos rodeados de muito tipo de... bombardeados por muito tipo de informações. E essas informações se gravam na nossa mente e são a causa das consequências posteriores. Então, nós devemos entender que tudo parte de uma causa, e essa causa está sempre em nossa mente. Se eu tenho um pensamento de alguém, eu começo a criticar alguém, cria uma causa, e depois vou ter umas consequências, chega o momento. Então, senhores amigos, senhoras que estão em casa, compreendemos, o outro é simplesmente projeção, reflexo de nossas crenças, daquilo que está dentro de nós. Então, para mudar a família, mudar nosso entorno, precisamos mudar a causa mental que está dentro de nós. Então, vamos ter pensamentos positivos, pensamentos alegres, que isso vai trazer fatos positivos e alegres também. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Heitor, por favor. Da mesma forma, quando as pessoas vão fazer feijão, ela não pega do jeito que comprou no supermercado e já não coloca na panela, não. Dá uma separada daquilo que presta e daquilo que não presta. Nós também temos que selecionar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Então, aquilo que é bom, mantenha na mente. Aquilo que não presta, tire da mente. Reclamar, resmungar, ver o defeito do outro, só vai criar problemas. Então, veja o lado bom, agradeça. E a senhora que é dona de casa,
Quando o marido estiver chegando, antes de chegar, já meu marido é o melhor marido do mundo, é o melhor esposo do mundo, mesmo que aparentemente não esteja manifestando, mas comece a pensar. E você também, se for homem, pense, minha mulher é a melhor esposa do mundo, a mais bonita do mundo, mesmo que não apareça, mas pense dessa forma. E tudo isso fará com que você sinta a alegria de viver num ambiente agradável, porque a sua mente está transformando em agradável. Se quando nós reclamamos, parece que tudo está desagradável. É a mesma coisa que o sol pode estar brilhando, mas quando a mente está carregada de pensamentos negativos, parece que o sol não está brilhando. Né? Mas quando a mente está agradável, até um tempo nublado, o dia está maravilhoso. É a nossa mente que vai fazer o paraíso ou o inferno. Tá certo. Só para encerrarmos então, recomendando mais uma vez, livro A Verdade, volume número 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seichonoye. E também o professor Heitor citou aí, mencionou um CD, O Poder da Oração. O Poder da Oração. Inclusive, para as pessoas que sofrem com algum problema da família, que alguém está viciado, é só ouvir várias vezes e praticar conforme está no CD. Até casos de vício, de droga, maconha, cocaína, as pessoas resolveram o problema quando passaram a ver essa pessoa como filho de Deus e não como viciado, conforme está no CD. São duas palestras? É uma só? O Poder da Oração chama? CD, O Poder da Oração. Muito obrigado, professor Heitor. Obrigado. Muito obrigado, professor Luiz Miguel. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Fica por aqui o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Quando você enche sua mente com melhores pensamentos, orando, por exemplo, seus dias passam automaticamente a ser mais alegres. Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigado.